Olá pessoal, ótima noite. Estamos novamente reunidos aqui, mais uma quinta-feira, dando continuidade no estudo, né? Eu acho isso muito importante, né? A gente continuar com rotinas saudáveis que nos elevam, que a gente adotava antes da quarentena e mantê-las, né? É por isso que eu faço muita questão de toda quinta-feira estar aqui gravando os vídeos. Tem um pessoal, um ou outro vem comentar, um ou outro acompanha, e por mais que de repente, até na eventualidade, de repente, se ninguém vê, eu acredito que seja muito válido, porque eu acho que não é perdido. Porque o que a gente fala, o que eu venho aqui trazer, é uma pequena parcela de contribuição ao que minha intuição me colabora, é a maneira de eu exteriorizar a vibração que eu procuro manter, que eu estou aprendendo, e eu acho muito válido, porque principalmente eu faço de coração. E eu acredito que o que é feito de coração vibra e ecoa pela eternidade. E o estudo de hoje, a proposta do estudo de hoje, está muito relacionada a isso. Desculpa. Gostaria de falar hoje sobre vibração interna. A gente está vivendo um momento bastante atípico, um momento regenerativo, um momento de destruição, como eu já venho falado ao longo de todos os outros vídeos. E a gente que está nesse caminho espiritualista, né? A gente cultua o nosso padrão de vibração ao ponto de estabelecer um magnetismo em que você atraia irmãos invisíveis que te auxiliam, que te ajudam a se manter nessa vibração ou elevá-la. A gente está passando em um momento onde esses seres, num aspecto geral, estão engajados em uma grande força-tarefa, um grande mutirão pela humanidade. Então, é como se toda essa turma tivesse muito ocupada. E aí vem exatamente um desafio interno para nós, que é bastante difícil de lidar, até para grandes mentes, até para pessoas que já praticam a autodoutrina, é desafiador. Mas eu acredito que esse momento ele está totalmente relacionado a essa transição para a era da liberdade. Por quê? Quando a gente pratica nossos cultos espiritualistas, e invoca toda essa egrégora de uma vibração acima da nossa, é até mais fácil a gente tocar a vida. Por quê? Porque tem um som superior que te guia, né? Quem conhece um pouquinho da música vê que é muito mais fácil você entrar na música que está fluindo, que está bem, do que você puxar aquilo lá. E às vezes a gente convoca toda essa egrégora já tem uma vibração mais elevada e é mais fácil a gente entrar nessa corrente. Então é como... E agora o desafio é de nós, por conta própria, estabelecermos nossa vibração interna. Aonde você quer firmar o seu ponto da sua vibração. E eu falo da vibração aqui pressupondo que todo mundo já entenda muito bem o princípio do verbo, que foi incessantemente falado nos nossos estudos presenciais no centro, e em um dos primeiros vídeos que a gente falou foi exatamente do conceito do verbo. E é totalmente relacionado à vibração. Então, é como se, fazendo uma analogia, a gente vem na nossa caminhada igual como quando o nosso pai está segurando a bicicleta e você está começando a aprender, começando a pegar um equilíbrio, e aí ele solta. E aí a gente tem que estar firme. Quem aprendeu a andar de bicicleta sabe do que eu estou falando. Eu acho muito feliz essa analogia, bastante visual, e a gente está nesse momento de pedalar com as próprias pernas, direcionar o nosso caminho. Porque toda essa egrégora acolhedora, ela está soltando o cilim, está soltando a segurança da nossa bicicleta para que a gente caminhe. E isso está totalmente relacionado à nossa liberdade.
Porque a liberdade exige a responsabilidade. Responsabilidade de sermos quem somos. Né? A gente não tem como, por exemplo, deixar e simplesmente abandonar uma criança, deixar ela simplesmente à vontade, porque ela ainda não tem uma noção, um discernimento, uma consciência das coisas. A partir do momento em que a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo mais liberdade. E eu acredito que a humanidade esteja nesse momento de transição, de começar a se identificar, de começar a se conhecer e pegar para si a responsabilidade de ser quem é. A partir desse ponto é que existe a transição para a liberdade. Você galga a sua liberdade, você conquista a sua liberdade. Então fica esse grande desafio, né? Porque correntes que nos ajudavam antes estão nos ajudando em uma esfera superior, em uma ação coletiva, e a gente está tendo que lidar mais com a nossa própria vibração. Temos que ficar bastante atentos com isso. E é aí que de repente a gente vai firmar o ponto da nossa nova vibração. Esse é o grande desafio da nossa consciência. É nós pegarmos, eu gosto muito de falar, que se a gente perder um braço, eu continuo sendo eu. Se eu morrer aqui agora, o meu corpo que vai ficar não é mais eu. O que é o meu eu de verdade é isso que fica aqui, essa consciência, esse percebedor, essa testemunha. E é esse cara aqui que a gente treina o padrão de vibração. E esse padrão de vibração a gente vai treinando para quê? Para ficar cada vez mais elevado, para chegar aonde? É por isso que eu adoro, eu gosto muito, me sinto muito identificado com a simbologia do símbolo do Om. Porque o Om é a vibração suprema. Tudo está em Om e Om está em tudo. É a definição do grande supremo, é a definição do divino. É a vibração universal, a vibração suprema. Então é o ponto em que a gente vai estimulando e elevando a nossa vibração até nos tornarmos de volta um com o Om de maneira consciente. Porque já estamos um com o Om, porém de maneira ainda inconsciente. Praticamos a heresia da separatividade. Ao ponto em que sublimarmos nossa consciência cada vez mais, vamos voltar a esse ponto aqui, da vibração suprema. E para a gente chegar até a vibração suprema, primeiro precisamos estabelecer aonde estamos vibrando. Existia um filósofo muito famoso que falava assim: se você quer conhecer uma sociedade, veja a música que o Estado, né, que seria o governo, ou que a grande maioria da população se conecta, ouve. Porque se resume à vibração. Vibrações grosseiras, vibração de mau agouro, significa que uma coletividade está vibrando naquela sintonia grosseira. Os dizem que o nosso nome interno é a nossa vibração. Os seres mais elevados se identificam por esse ponto. O mero aproximar-se um do outro vibra em tamanha consciência em que um outro já se reconhece. Então vamos nos reconhecer, vamos identificar aonde estamos vibrando. Vamos perceber que ao longo do desafio da quarentena, muita coisa vem aparecendo para a gente que a gente já sabia que a gente tinha que mexer. Muita coisa que a gente empurrava com a barriga, às vezes com o pretexto de que não tinha tempo. Mas agora a gente está tendo tempo para isso. E está barulhento, está difícil lidar, porque a nossa vibração interna está grosseira. E é uma música que não é agradável de ouvir. Então, a partir do momento em que nos estabelecermos em prestar atenção, identificar, o primeiro ponto é esse: estou vibrando nesse ponto, quero vibrar nesse. Se olhe, mire, almeje, se imagine como você quer estar para chegar nesse nível de vibração. Esse é o grande desafio. Vamos tomar para nós a responsabilidade de termos consciência, o que somos vibrando, agasalhar essa responsabilidade e que com essa transcendência chegue a nossa liberdade. Acredito que a humanidade caminha para um grande momento de adolescência, vamos dizer assim, em que algumas liberdades são concedidas e que só
galgamos isso através da transcendência da nossa consciência. Então fica aqui os meus votos para que vibremos cada vez mais alto e o meu desejo que cheguemos logo a esse ponto de vibração de volta. Muito obrigado a todos que acompanham, aos que comentam comigo, eu fico muito feliz, porque eu estudei isso. Eu venho aqui, abro meu coração, dentro do que eu estou aprendendo, do que eu estou vivendo. Quando eu falo, eu sou o que mais aprendo, e poder compartilhar, nem que seja com um ou com dois que faça a diferença, para mim já é uma grande contribuição de melhora da humanidade. Eu fico muito feliz com isso. Gratidão, namastê e uma ótima noite para todos vocês.